Fala, seus Jaguara! Jaguaras do Caldeirão está voltando no formato de vídeo e você pode perguntar, mas o Jaguaras demorou um monte para aparecer, o último vídeo faz, sei lá, 5, 6 meses. Mas, cara, os Jaguaras não aparecem quando você quer, eles aparecem quando vocês precisam. E falar a verdade, Nicolau, esse final de ano, depois que a gente gravou o vídeo que ano passado foi uma decepção, não aconteceu nada, só foi uma consequência do que já vinha acontecendo. Esse começo de ano, com o começo de Paranaense, ele também estava meio chato, mas de sábado para cá, as coisas ficaram bem tensas pro lado da Baixada. O que você acha disso, Nicolau? Nada melhor do que um centenário maluco, cheio de mudanças já no início. Não esperava, David, que fosse tão rápido assim. A gente viu que algumas coisas não estavam acontecendo da maneira que deveriam, mas eu realmente achava que o Atlético não ia agir de uma maneira tão rápida, pegou de surpresa. E já tem substituto. Mais polêmico ainda, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é um prazer estar com você novamente aí, a gente fazendo conteúdo. O pessoal tava pedindo, tava falando que precisava de vídeo também. E é um prazer estar aqui, né? A gente sempre tenta fazer da melhor forma possível. Acho que os conteúdos que fizemos são muito legais. Falta um pouco de tempo, mas é como você disse. Eu acho que estávamos precisando de um vídeo e agora nada melhor do que uma polêmica para dar esse start em 2024. Exatamente. E, bom, vamos começar então ali do começo da temporada, né? A gente teve algumas negociações de técnicos frustradas, né? Principalmente Cuca e Domenech Thuram, né? Que não evoluíram ali. E tivemos a contratação inesperada de Juan Carlos Osório. E, na época, foi uma comemoração, né, de 90% da torcida, e parecia que ia ser um ano assim que a gente ia ter um técnico com ideias interessantes, ideias próprias, e um técnico com bagagem, né, que vínhamos de um ano ali onde dois técnicos bem inexperientes, né, acabaram fazendo com que o time do Atlético não evoluísse em nada. E o Juan Carlos Osório, então, foi contratado e a esperança ela começou a crescer, né, aliando um elenco, contratações, né, interessantes do Atlético e um técnico já rodado, né, com ideias interessantes. Infelizmente, o decorrer dos jogos ali acabou mostrando vários problemas no trabalho de Osório e que culminaram nessa demissão dele no domingo, ontem, né, no dia 3 de março. E a gente vai listar alguns desses problemas, dessas situações que geraram essa demissão do Osório. Então, Nico, traz aí o primeiro tópico que a gente vai falar sobre a saída do Osório. Bom, David, a gente tem como primeiro tópico esse mau desempenho, né? Como você veio falando na introdução, realmente era uma expectativa alta, né, que a gente tinha justamente pelos reforços que vieram. Não foi uma janela incrível, no meu ponto de vista, mas foi uma janela muito boa. Eu acho que foi uma janela, assim, comparada aos outros anos, muito interessante, com jogadores de quilate e calibre e de expectativa muito alta. Então eu acredito que esse mau desempenho aí, sem nenhum tipo de evolução e algumas, né, atitudes e escolhas dele um pouco estranhas, fizeram com que, né, fosse um dos grandes motivos aí que esse time não conseguiu desenvolver. Então a gente tem uma primeira fase cheia de testes, eu acho super normal, né? Mas a gente tem jogadores, né, que precisavam, acho que já ter mais rodagem e jogadores que estavam numa fase muito interessante. Eu acho que tudo é uma soma, mas o mau desempenho como um todo, né, principalmente agora em Londrina, nesse primeiro jogo, ficou claro que alguma coisa estava muito errada no sentido tático, técnico. E eu acredito que foi o primeiro grande pilar aí para essa demissão.
O desempenho do time, sim, ele foi bem decepcionante, eu diria, desde o começo, né? E aí, primeiro e segundo jogo, você pode falar, não, mas é a primeira partida dos caras, segundo jogo, não, mas ele mudou, colocou alguns outros jogadores. Exato. Terceiro jogo, você fala, não, ele tá rodando, tá testando, nem todos os jogadores contratados estão à disposição. E aí, de repente, começa a ficar meio que, tipo, as desculpas a gente não tem mais de onde arranjar, e aí a gente começa a pensar, pô, cara, não tá legal isso aí. O nosso time tem um investimento muito maior, né? É um time que perdemos algumas peças importantes, sim, mas tinha todo um esqueleto e foram contratadas peças novas, e esse time está tendo trabalho contra times de Série D, times sem divisão, era muito complicado. E isso, os desempenhos contra Operário. O Operário foi péssimo. Foi péssimo. O Atlético não jogou nada. O Operário poderia ter ganhado tranquilamente aquele jogo. Contra o Coritiba, né, o Atlético fez um gol ali, chegou algumas vezes de forma perigosa, mas quem tinha mais possibilidade de vencer o jogo... quem tinha mais possibilidade de vencer o jogo, apesar de também ser um time bem ruim, era o Coxa. E aí você se assusta, né? Porque o Atlético, ele jogou atrás. E contra o Londrina, assim, foi o pior. Junto com o Operário, foi o pior jogo. Mas o Londrina teve, né, mais chances na cara e conseguiu converter uma delas. E culminou aí na derrota do Atlético. Então, essa derrota que foi agora poderia ter sido antes. Poderia ter sido em outro jogo. Porque o Atlético jogou muito mal e contra times bem limitados. E essa era a preocupação. Não é o Atlético jogar mal um ou outro jogo. Sempre está jogando mal, e independente da formação que está entrando, o Atlético não conseguiu se desenvolver. Mas teve jogo contra o PSTC, teve o jogo contra o São Joséense. Cara, são times muito ruins, mesmo no nível de Clássico Paranaense, muito ruim, e foram jogos na Arena da Baixada. Então, o mínimo que a gente esperava era ter ganhado, tipo, fazendo salvo. Né? E, a gente teve time limitado que meteu 8-0, meteu 7-0, 6-0 no Paranaense já nos anos anteriores. Então, isso vai acontecer uma hora ou outra, ter um jogo bom ali, mas no todo, se for analisar, o desempenho era péssimo. Eu acho que mais até do que goleada, eu acho que realmente, né, o tópico que a gente trouxe é o desempenho. Normal, vai ter jogo que você vai mostrar superioridade, mas você vai acabar ganhando de 2-1 ou 2-0. É o que a gente espera. A gente espera um Atlético dominante em praticamente todos os jogos, não importa se é rodízio. A gente tá jogando com o time titular, com o elenco titular. Né? O elenco não é mais o elenco alternativo ou sub-23 como era antigamente. Então a gente espera um domínio do Atlético. Vai ter jogo mais difícil, por exemplo, contra o Operário, por exemplo, um clássico. Vai ter jogo mais difícil, sim. Mas esse desempenho que não foi pra frente, parece que, assim, evoluiu, né, inclusive, era assombroso. Era, assim, algo que realmente os torcedores já estavam falando, cara, a gente precisa se livrar desse cara. Porque o que vai ser da Sul-Americana? O que vai ser da Copa do Brasil? Só que parecia um pouco utópico, até pela maneira como o Atlético lida com as coisas. Né? O Atlético não é tão imediatista assim. Então, assim... E aí que a gente pode entrar no segundo tópico, que é esse modelo de trabalho, né? que gerou a insatisfação do elenco. Eu acredito que um dos principais motivos pelo Osório ter saído foi essa insatisfação do elenco. A insatisfação do elenco, ela vem muito desse modelo de trabalho, né, diferente e muitas vezes parece aleatório. Porque você tem um modelo de trabalho diferente e com um objetivo interessante em mente, você conseguindo passar isso para o teu liderado, para o teu jogador, né, você vai ter trabalho, mas, né, com o passar do tempo isso vai acontecer. Mas o que acontecia é que os jogadores não estavam entendendo e parece que as escolhas eram arbitrárias, né? Tipo, o cara jogava 300 posições durante a semana, chegava no jogo, às vezes não era relacionado, chegava no jogo e jogava numa posição mais diferente ainda. A gente via jogadores sendo escolhidos porque é canhoto, né? Ao invés de toda a qualidade e todos os outros aspectos que aquele jogador pode entregar. Então, parece que era um trabalho assim que era muito diferente e era uma espécie de laboratório, sendo que
né, a gente precisa ver o time evoluindo. Né? A gente tem o Paranaense para testar, mas, né, você não trazer resultados, isso ia gerar nessa insatisfação. Então, te via que esse negócio de posição diferente, jogador não conseguir jogar na dele, na posição que ele é acostumado a jogar, né, há muitos anos, e a não utilização de jogadores-chave que foram contratados também, né, geraram essa insatisfação geral no elenco, e isso tem um peso enorme, né? Se a diretoria já está meio insatisfeita com algumas situações e vê que o elenco está insatisfeito, meu amigo, aí é muito difícil conseguir segurar um trabalho desse, né, Nico? Exatamente. Você falou algo muito importante, que é a questão da não utilização de alguns jogadores, e não é porque ele foi contratado por tantos milhões de reais que a gente tem que utilizar. Eu tô um pouco me lixando para isso. Obviamente a diretoria, talvez, outros patentes do clube estão, né? Mas eu como torcedor, eu quero ver um cara interessante, né? Que eu vi em outros clubes, um cara que foi contratado, por exemplo, Mastriani e Godoy. Claro que tem uma certa diferença entre os dois, porque o Godoy veio machucado, mas há muito tempo ele já está disponível, né? Ele jogou simplesmente um jogo até agora. Uhum. É absurdo isso. E jogou bem. E jogou bem, foi assim, o principal jogador do jogo. E o Mastriani, absurdo a fase que ele estava passando, né? Desde o ano passado, desde agosto do ano passado, ele vem, né, com essa crescente, inclusive o maior goleador da América do Sul é o Mastriani, desde agosto do ano passado. Vinha, né, de 5 gols num jogo contra Tombense, né, no Campeonato Mineiro, depois fez mais um gol no outro jogo, já veio estreando, fazendo um gol, já fez um gol em clássico contra o Coritiba e simplesmente não entrou mais. Então, assim, dizem, né, muitas pessoas que têm as fontes dentro do Atlético, dizem que foi realmente uma escolha, como se disse, arbitrária, de certa forma birrenta, para um jogador que é destaque hoje no Brasil. É um dos principais atacantes do Brasil, é o Mastriani. A gente tem como ele indicou o Diório, ele estava querendo dar mais chance pro Diório, né, e não pro Mastriani, né? Eu ia entrar nesse tópico que eu acho que é um pouco delicado até demais. Mas só para finalizar, o Godoy, um dos principais assistentes da América do Sul, então não dá para entender, a não ser uma questão de camaradagem. Eu não digo que é um esquema para fazer o cara ser vendido pro Nottingham Forest da Inglaterra, não é isso. Mas assim, camaradagem no futebol, pra mim, é pra time pequeno, entendeu? Não tem espaço para um time como o Atlético passar por esse tipo de coisa. A gente não tem como provar, eu também não tô aqui, se alguém achar errado o que eu tô falando ou não, tô um pouco me lixando. A gente tem como provar que ele colocou o Diório pra que alguma coisa acontecesse no sentido de venda futura e tudo mais. Mas a gente viu fotos, né, do empresário, né, dos dois, que é o mesmo, é em comum. Então, assim, o porquê que isso estava acontecendo? Não faz sentido tirar o maior goleador da América da melhor fase que ele estava vivendo, talvez na carreira. Talvez não, com certeza na carreira. Né, no auge físico, no auge técnico, que é 29 para 30 anos. Então, assim, é estranho, entendeu? Eu acho que o Atlético agiu, de certa forma, de uma forma rápida, porque alguma coisa estava acontecendo. Então é a soma desses fatores que a gente trouxe para vocês, e uma delas é isso, e eu acredito que seja muito sério. Então, né, a insatisfação do elenco tem a ver com esse modelo de trabalho muito confuso, como você já falou, que é a não utilização de alguns jogadores, como a gente já comentou, jogadores em posições muito distintas do que a gente está acostumado, né? Ele já chegou a falar que Esquivel e Gamarra disputariam posição, o que eu acho um pouco estranho. Outros jogadores também, né, da mesma de funções totalmente diferentes que poderiam jogar juntos também iriam disputar essa posição, né? O que é realmente, cara, não sei. Eu não sei se tem um problema de alcoolismo, eu não sei se tem um problema cognitivo, eu não sei se ele ficou idoso e ficou, sabe, senil, porque ele já tem muitas reclamações durante a carreira. A gente tem aquele vídeo do Michel Bastos, a gente tem o jogador da Colômbia, do Atlético Nacional, a gente tem a própria torcida do Atlético Nacional falando que ele é realmente um cara estranho, esquisito. Cara, não é possível. Tá ficando mais velho, tá ficando senil.
Entendeu? Então... Não, e essa também é uma situação, né, que é estranho, que esse tipo de comportamento não profissional, tipo, vamos começar falando das entrevistas. Tinha algumas declarações dele que era descolada da realidade, tipo, umas comparações assim, esse já é o terceiro tópico. Que não faz sentido. Exatamente. Umas coisas que não faziam sentido. Por exemplo, ele fica comparando o Atletiba, né, que foi um jogo truncado, um jogo onde as duas equipes não jogaram bem, e falar que não, isso não é futebol brasileiro. O futebol brasileiro é a seleção de 70. Assim, é interessante você pegar o auge do futebol brasileiro, né, que foi a seleção de 70, e você querer comparar um jogo do estadual, tipo, não tem uma coisa a ver com a outra. O futebol brasileiro é o futebol da década de 70? Sim, assim como é a segunda divisão do estadual, né? Assim como é a Série D, assim como é, né, um jogo de primeira fase de Copa do Brasil. Isso tudo é futebol brasileiro, tem, né, os seus pontos altos e tem seus pontos baixos. Tudo é futebol brasileiro. Então, essas comparações não fazem sentido. No outro jogo ele estava falando, né, da seleção de 82. Tipo assim, eu entendo que todo mundo queria que o time... são referências, todo mundo queria que o time fosse daquela forma. Mas não é, né? O time não consegue, não é fácil de entregar um futebol como aquele, tanto que é uma seleção única na história do Brasil. Na seleção de 70 é disparada a melhor seleção. Nunca mais surgiu, né? E talvez nunca mais surja, né? Então, você ficar nessa comparação num jogo de Paranaense é estranho, né? Não, concordo, David. Eu acho que a gente tem que também, além disso tudo, né, algumas entrevistas estranhas, a gente tem 3 pontos chaves que aconteceram no Atletiba. Eu acho que isso pesou bastante também. Obviamente, a gente vê o que está, né, sob as câmeras. Então, tem muita coisa dentro do CT que a gente não viu, que faz muito sentido, alguma coisa que tenha acontecido ali dentro estranha, porque ele se comporta dessa forma, né, e tava ali 10 horas, 8 horas por dia no CT, se relacionando com o pessoal. Não sei onde ele morava, não sei se ele morava no CT. Então, com certeza outras coisas que a gente não sabe aconteceram. Mas tem 3 coisas muito chaves que aconteceram no Atletiba que vale a gente, né, colocar aqui. Cara, esse cara não tava sob, né, as condições neurológicas e psicológicas normais. Aquela entrevista que ele fez... A entrevista que ele fez no Atletiba, cara, claramente ele tava alterado. Eu não sei se ele tava numa adrenalina, uma dopamina, uma coisa tão grande que parecia que tava bêbado, ou se realmente tava alcoolizado. Porque aquilo ali, claramente ele tava alterado. Não sei se psicologicamente ou por conta de bebida. A gente tem a questão da provocação com... Até só pra listar a provocação com os torcedores do Curitiba. Cara, é engraçado, é interessante. Se fosse um caso muito isolado, entendeu? A gente ia achar legal, mas é o Osório. Uma vez, né? Uma vez ele fazer isso, a gente fala, pô, que doideira, sim, né? Tipo, mas ele fazer isso, porque isso é complicado, porque isso acaba chamando mais a torcida para fazer esse tipo de coisa. Se o cara tá incomodado, é melhor ele ficar de boa, porque se ele dá atenção, se ele provoca de volta, a situação vai se tornar muito pior. Cara, qualquer pessoa normal vai saber isso. Mas aí ele fez isso, comprou essa briga e aí continuou a briga durante o primeiro tempo inteiro, até o final do primeiro tempo. Não, exatamente. Então, isso deixa claro que ele estava alterado. Não é possível. Entendeu? Foi muita infantilidade aquela forma, né, que ele lidou com os torcedores. Se fosse uma vez, mandar um beijinho, acabou. Mas ficou aí falando e falando. E aí teve aquele episódio com o Fernandinho, né, que ele tirou o Fernandinho dali e tal. O Fernandinho foi tentar apaziguar, ele deu um tapa. Então, assim, claramente, nesse jogo ele estava alterado. Eu não sei se em outros estava, mas assim, eu acho que foi um combo ali, né, o Atletiba, né, nessa questão de comportamento, que ficou muito claro, né, que ele não tá nas faculdades neurais, cara, mais interessantes. Né? Eu não sei se ele é assim sempre, eu não sei se ele tem esse problema que já vem tratando há algum tempo. A gente sabe que tem questões de comportamento e de relacionamento em outras passagens dele por seleção, por clubes. Mas, assim, ficou claro
que o comportamento, né, e refletiu, obviamente, no relacionamento com os jogadores, não estava legal. E essa situação demonstra, assim, um pouco de falta de profissionalismo, né? Enquanto você está num jogo super importante, que é um Atletiba do ano do centenário, talvez o único que a gente vai ter esse ano. A gente perde. É uma marca, cara. É uma marca, né, no ano do centenário. E aí o cara, ele, em vez de prestar atenção no jogo, não presta atenção, ficou uma imagem muito incorreta, né? Muito errada, assim. Cara, foi a partir desse momento que eu comecei a pegar uma imagem muito ruim do Osório. E a partir dali foi meio que escada abaixo, né? Porque foi um combo, né? Foi um jogo muito mal jogado pelo Atlético, onde a gente tinha essa expectativa. Pô, há muitos anos, né? A gente tem essa diferença para com o Curitiba, claro, né? De divisões, de times montados, de contratações, isso é muito claro, há muitos anos já. Mas a gente, né, esperava que no Centenário, né, um time cheio de contratações novas. O Coritiba fez as deles também, mas obviamente num patamar muito diferente. E, pô, acontece tudo o que aconteceu, né? A questão técnica e tática dentro de campo e ele fora também. Então foi um combo do desastre ali. E acho que ali começou a realmente ruir. Né? Eu acho que ali não tava nada legal. O trabalho não estava sendo feito da melhor maneira possível. Mas acho que o Atletiba foi um ponto de virada. Que daí a torcida começou a ficar muito mais contra ele, que antes estava mais dividido, né? Mesmo com todas as situações, mas depois dali pareceu... E aí o último ponto que a gente queria tratar, né, sobre a saída dele, foi que pareceu que ele não entendeu a expectativa que a torcida tem nesse ano do centenário no time, né? Porque o centenário de um clube é uma vez só. E assim, pra gente, por exemplo... que tem na faixa de 30 anos e, né, nasceu ali atleticano e tal, a gente sonhava com esse ano e fala, pô, esse ano do centenário vai ser um ano que o Atlético vai se dedicar mais, vai ser um ano que a gente vai ter mais chances de conseguir ser campeão. Então a gente coloca uma expectativa, a torcida tem uma expectativa. É quando entra um treinador que é uma peça-chave, né, num time de futebol, e parece que o cara ele não tem a noção da importância desse ano e parece estar muito mais preocupado em fazer provar suas teses do que fazer esse time jogar, fazer esse time ter resultados. Cara, imagine se a gente é eliminado. Eu sei que todo mundo fala que o Paranaense não tem valor, mas, cara, a gente ser eliminado nas quartas. Paranaense, nas quartas, assim, vai ser humilhante de qualquer forma se a gente perder o Paranaense nesse ano, entendeu? Esse Paranaense não dá para perder. Qualquer jogo na final, principalmente se for o Coxa, mas se for também o time do interior, vai ser melhor ou pior, vai ser vergonhoso de qualquer forma. Sim. Lembra quando o Coxa perdeu o Paranaense no centenário deles? Inclusive eles ficaram em terceiro lugar, cara, foi humilhante e a gente zoou eles até hoje. Então, não vai ser, tipo, tão foda se a gente for campeão, mas, cara, perder vai ser muito ruim. Inclusive, né? essa lembrança do Coxa que você trouxe é interessante, porque, assim, a gente não lembra tanto. Por quê? Porque o final do ano, de 2009, pro Coxa, foi, assim... Foi mais marcante ainda. Mas se o Coxa tivesse se livrado, por exemplo, do rebaixamento, a gente ia lembrar bastante do Paranaense que eles perderam. Sim. Foi só mais um pontinho na carteirinha da vergonha, né? Sim. Mas são vergonhas enormes, né? E, cara, o Atlético vai ser, principalmente porque naquela época o Coxa e o Atlético eles estavam mais equiparados, então o Atlético ganhar não era tão bizarro. Agora, nesse ano, que é o ano do centenário, o Atlético investiu 90 milhões, o Coxa não investiu nada. O Coxa está na Série B, então, cara, é muito mais humilhante se a gente perder. Entendeu? Então a gente vê ser tratado de qualquer forma, principalmente no mata-mata, é complicado. Então muita gente criticou essa demissão do Osório, mas assim, a expectativa do Atlético no ano centenário é muito alta. Então é claro que Nego do Eixo não vai entender por que foi sendo tratado de forma tão diferente, né? Por que foi ele foi mandado embora de forma tão rápida. Mas é porque esse ano é diferente. Então, o Atlético mostrou que está querendo buscar algo diferente e foi essa escolha que ele fez, tentando corrigir uma rota
que parecia que ia para o lado errado. Então, a minha opinião, Nicolau, é que sim, foi uma decisão acertada de contratar o Osório e foi uma decisão acertada de demiti-lo depois que ele fez um trabalho que, em diversas maneiras, foi ruim. Né? Mas todo mundo sabia que o Osório era invencionista, gostava de rodar o time. Beleza, isso é uma coisa. Agora, você fazer isso e mal feito é outra. E foi o que ele fez. Mal feito, mal gerido o elenco, o time não estava evoluindo em nada, jogador que não entendia a posição que ia jogar. Então, tudo isso, na minha opinião, foi ruim. Então, David, eu concordo contigo. Acho que não tem nem o que tirar nem pôr. A demissão rápida do Osório, ela foi providencial, a gente precisava. Não ia evoluir, não estava dando certo. Realmente são coisas que ficaram muito claras e outras que a gente não vai nem imaginar o que aconteceu, mas que não estava dando certo era muito claro. Eu acredito que foi bem acertada essa demissão e rápida ainda mais. Mas vamos de polêmica, né? Vamos de polêmica porque o substituto já chegou e a gente vai falar um pouquinho sobre o Cuca, a parte esportiva dele. Você quer dar essa introdução aí também? Pois é, assim, Nicolau, não dá pra gente simplesmente ignorar uma parte importante de todo esse processo de negociação e agora o anúncio do Cuca, né, foi quase 24 horas exatamente depois que anunciaram a demissão do Osório, né? E todo esse peso, né, que traz aí a contratação do Cuca. Tanto eu quanto você, a gente tinha conversado a respeito disso e nós não éramos a favor da contratação do Cuca muito por todo esse peso, né, que ele traria para o Atlético por conta de toda a situação, né, do caso de 1987, que ele foi condenado na Suíça, né, por um estupro de uma pessoa menor de idade, e aí isso passou, ele continuou a vida como jogador do Brasil, veio a se tornar um treinador, se tornou um treinador de sucesso, foi treinador de diversas equipes e trouxeram à tona esse assunto depois, e realmente é um assunto muito importante, que deve ser debatido e que gerou aí uma polêmica muito grande, principalmente quando ele assumiu o Corinthians no ano passado. E esse assunto, assim, é meio chato de falar, porque a gente tem o futebol ali como, né, uma área de escape, né, um entretenimento, apesar da gente normalmente muito mais se estressar com o futebol do que de ter alegrias ali de qualquer forma. Então, sempre quando vem um assunto de fora, é chato de falar. E a gente não quer entrar nessa questão de polêmica, tá certo, não tá certo, o que foi feito, e o que a gente falar aqui não vai mudar a opinião de ninguém. Quem foi a favor, quem é contra. Eu e o Nicolau, inclusive, temos opiniões diferentes sobre diversos assuntos, e mesmo assim a gente consegue conversar e discutir sobre coisas. Infelizmente, hoje em dia na internet, é difícil você conseguir discordar de forma natural e conversar sobre assuntos com as pessoas, porque elas, né, escolhem lados e aí se tornam extremistas, né? Ou ama ou odeia a questão, e a gente vê isso acontecendo muito na torcida do Atlético. Eu acho importante a gente dizer que a pessoa que não gostou, que acha ofensivo o Cuca se tornar o treinador do Atlético, tem todo o direito de expressar a sua insatisfação nas redes sociais, cancelar o sócio, não assistir os jogos. Cara, a escolha é sua. Você escolhe o que fazer com o seu dinheiro, com o seu tempo. Isso é uma coisa boa que a gente pode escolher, né, onde vai dedicar a nossa vida. Tem gente que não consegue, né, mesmo não gostando, né, da situação, não consegue parar de acompanhar o CAP. Eu acredito que vai ser 95% das pessoas. Então, ficar só falando desse assunto vai se tornar chato. Então, a gente prefere focar no futebol, falar sobre o futebol e o Cuca como técnico, mas, né, claro, trazendo à tona esse assunto e falar que é uma situação chata, complicada,
vai trazer a imagem do Atlético pro eixo, né, pior ainda do que já é. Mas na minha visão, assim, cara, os caras vão achar qualquer coisa para falar mal do Atlético. Ainda mais quando um assunto é pesado como esse, né, vai ser martelado de qualquer forma. Nessa questão, tipo, do eixo, assim, acho que não adianta nada. O que a gente for fazer sempre vai ser mal visto. Mas é isso, David, né? Concordo contigo, até nosso objetivo é realmente falar esportivamente do Cuca, né? Como você disse, cara, eu sou amigo do David há muitos anos, né? E pretendo ser até eu morrer. E a gente discorda em várias coisas. Politicamente, a gente discorda em vários pontos e, assim, a gente vê que isso está indo muito para um lado político e não precisa, né? Eu acho que se ficar no lado humano, se ficar na base do diálogo, tudo bem, mas não é o que a gente vê e não vai acontecer, é utopia. Então vamos pro lado prático da coisa, que o Cuca é o técnico do Atlético, ninguém vai mudar isso agora, talvez no futuro, se não der certo, mas no momento ele é o técnico do Atlético, a gente vai pro lado mais objetivo. E é isso, tá? Vamos começar, David, falando um pouquinho sobre alguns jogadores e até de uma maneira interessante, né? A gente tem a comunicação, né, que o Atlético fez em relação ao Cuca, que se tornou oficial, ele como técnico do Atlético, e a gente tem dois jogadores que ultimamente passaram por uma certa polêmica em relação ao Osório, né, que foi o Pablo e o Mastriani, né? São dois jogadores que curtiram já a publicação da chegada do técnico Cuca. Um deles é o Pablo, que já atuou, né, no São Paulo com o Cuca, já jogou com ele. Algum deles curtiu a publicação da demissão do Osório? Isso eu não tenho informação, mas dá pra gente checar. Eu acredito que eles não iam se expor tanto assim. Mas a questão do Cuca, a chegada dele, né, jogadores como o Pablo, que, né, no último jogo contra o Londrina, né, há relatos de que ele falou que, pô, e a gente? Né, a gente também tá meio puto aqui, né? Que um torcedor indagou, né, falando, porra, o que tá acontecendo, Osório, né, e soltando alguns palavrões, e ele, imagina a gente, né, que tá convivendo com o cara o tempo todo. E o Mastriani, vai andar de 6 horas de busão aí. E mais umas horas de busão pra ida e volta. E o Mastriani, né, que é um jogador que, como a gente já citou, não vamos se alongar, mas é um jogador que estava sendo preterido por questões um pouco interessantes aí, ou não tanto, em relação à sua titularidade. Então é isso, né? Dois jogadores, é um fato interessante, só uma curiosidade. Mas o Madison é um jogador, assim, pela idade, né, e pelo tempo do Atlético, desde 2018, né, 2019, e aí voltou pro Santos, atuou, né? Jogou com o Cuca e voltou pro Atlético. Então, assim, pela idade e pelo tempo do Atlético, acho que é um líder de elenco. Eu não conheço o Madison, então eu não sei muito da personalidade dele, se ele dentro, né, do vestiário, dentro do CT, ele é um cara que tem voz, que se diz, né, se porta como líder. A gente não sabe, mas ele né, é um cara que tem muito tempo de casa. E o Thiago Heleno, lá no Cruzeiro, em 2011, também já atuou com o Cuca. Eu não sei, né, se essa relação foi estrita, se essa relação teve algum tipo de frutos, mas aí são 3 jogadores importantes do Atlético e antigos já, né, velhos e experientes, que já jogaram com o Cuca. Exatamente. E aí tem uma situação boa em comparação com o Osório, que o Osório teve alguns problemas com o elenco, e o Cuca, ele tem ele normalmente é mais abraçado pelos grupos, né, que ele passa, e como ele tem esse relacionamento com alguns jogadores que já trabalharam com ele, então pode facilitar essa assertividade. Se os jogadores confiarem nele, é mais fácil de colocar o time no rumo, né? Então, eu acho que isso é uma parte relevante e pode se tornar importante para frente. Agora, falando de tática, que nós aqui do canal Jaguaras, se vocês não sabem, somos especialistas em tática. Temos diversos cursos de tática. Na verdade, só falta da CBF e da UEFA. São esses 2 cursos que existem pra gente. Poderíamos assumir qualquer time aí da Série A, mas a gente prefere trabalhar nas nossas áreas aqui. Mas falando sobre o Cuca, uma coisa que é importante
que estava tendo alguns problemas no Atlético era a saída de bola, né? Nosso time estava tendo algumas dificuldades de sair de bola, tanto que times piores que o Atlético pressionavam a nossa saída de bola e a gente estava sofrendo muito com isso. Aí como que o Cuca ele age nessa questão de saída de bola? Então, ele dá a liberdade para os meio-campistas se aproximarem mais da zaga. Então, não vai ser sempre ligação direta, não que ele não vai utilizar, mas ele dá essa liberdade maior, né, para os meio-campistas, né, virem fazer troca de passe com os laterais, com os zagueiros e conseguir sair dessa pressão inicial para conseguir trabalhar a bola mais no campo de ataque, que é algo que o Atlético está sofrendo muito, né? E aí acabava fazendo ligações diretas que estavam fazendo com que o nosso time tivesse uma criação ali muito precária. Então, é uma questão bem simples, não é nada de outro mundo, não é um dinizismo, um guardiolismo, nem nada, mas pode se tornar útil ali para o Atlético. Falando da parte ofensiva, Nicolau, deixa eu dar uma pincelada sobre essa questão da saída de bola. Eu até fico bastante curioso como dois jogadores vão se portar. Um deles é o Fernandinho, né, um cara que tem um controle, uma visão absurda. Para mim é o principal jogador no Brasil com essas características. Só que ao mesmo tempo o Cuca sempre utilizou volantes que acompanham muito, né, na fase defensiva. Então a gente, né, eu fico curioso para ver como é que vai ser essa questão com o Fernandinho, porque no Atlético Mineiro ele trazia muito o Nacho também para começar esse jogo. O Fernandinho tem essa característica, mas será que ele vai ter físico para estar atacando e na fase também defensiva estar defendendo? Na fase de ataque ele pode estar recebendo essa bola, criando oportunidades e tem que estar preparado para, né, finalizar ou alguma coisa nesse sentido, porque ele vai ter essa facilidade de percorrer o campo. E também o Godoy. É um estilo de jogo que libera mais os laterais e o Godoy é um ala também. Pode ser um ala, né? Tranquilamente, e eu acredito que a gente pode utilizar muito desse artifício aí de um dos melhores assistentes aí da América do Sul. Então, fica aí essa curiosidade para esses dois jogadores aí, como é que eles vão atuar com o Cuca. Bom, na fase ofensiva, o Cuca, ele é notório assim, que os times deles não têm uma questão assim, que nem o Osório, que é muito daquela situação ali de você querer eu tenho uma ideia de jogo, quero fazer os jogadores se adequarem àquela minha ideia e aí eu vou ensinar eles como é que eles vão se adaptar a isso. O Cuca, ele mais gosta de analisar o elenco e potencializar ali o que o elenco já tem de bom, né, gosta de utilizar, então os times deles são mais adequados ao que aos jogadores que ele tem no plantel. Eu acho isso uma coisa positiva, por isso que não dá pra gente cravar, vai ser assim, o ataque do Atlético vai ser assado, porque vai depender muito de como ele vai avaliar, né, os jogadores que ele vai ter à disposição. No Santos era um jogo mais direto, é uma coisa que o torcedor não gosta, às vezes não gosta tanto, mas eu acho interessante. O Atlético teve times muito bons que faziam essa transição rápida de forma muito eficiente. Utilizava bastante pontos no Santos. Utilizava bastante os pontas. Nossos pontas são precários, infelizmente. Então, não sei se vai ser a melhor oportunidade, a não ser que ache jogadores ali velozes e que consigam dar mais opção de criação de jogo através dessa forma. No Atlético Mineiro, ele tinha, né, ele tinha já um elenco muito mais qualificado, então foi mais fácil de conseguir encaixar essas peças e eram times assim que atacavam em bloco baixo e tinha muita qualidade para definir e no contra-ataque eram matadores, né? Quantas vezes a gente viu o Hulk saindo no 1 contra 1 ali e o zagueiro mesmo, o Hulk não tendo tanta velocidade, não conseguia atrás do cara porque ele tinha força, ele tinha técnica. E teve um gol, por exemplo, na final da Copa do Brasil na Arena da Baixada, que foi exatamente isso, né? O Hulk saiu na cara do gol
e encobriu o Santos naquela oportunidade, né? Então, isso é algo assim que ele vai avaliar no elenco do Atlético e ver qual que é a melhor opção, né? Exatamente. Eu acho que, né, eu dei destaque na primeira questão da saída de bola para Godoy e Fernandinho. Eu acho que um jogador que pode ter esse destaque aí com o Cuca é o Benítez. Vem evoluindo já alguns jogos, né? Começou de maneira um pouco discreta, mas ele vem evoluindo. Eu acho que os últimos jogos que ele participou, ele fez a diferença, realmente, né? Não foi só uma participação interessante, ele fez realmente a diferença. E a gente tendo um técnico com essa mentalidade de manter um pouco mais um time coeso, né? Eu acho que o Benítez ele vai ter mais sequência, né? A gente ainda não conseguiu ter uma noção em relação à finalização dele, né? Obviamente é um jogador novo, ele precisa lapidar tudo isso, mas ele é um cara muito rápido, um cara que chega muito fácil ao ataque, né? Essa transição ali da lateral para o ataque ali, defensivamente e ofensivamente, é muito rápida, sabe driblar, sabe cruzar bem, entendeu? Então eu acredito que é um jogador que com sequência com o Cuca pode ter esse destaque, né? E a fase defensiva, eu acredito que entrando mais nesse âmbito, são volantes muito ativos, né? É por isso que eu fico curioso com relação ao Fernandinho. Eu acredito que o Fernandinho ele vai ter uma posição muito mais importante dentro do time, que é de pensar realmente o jogo, né? A gente tem o Zapelli, que é um grande pensador, mas a gente tem que entender o quanto isso vai ser implementado pelo Cuca, se ele vai precisar desse jogador ali nessa fase 14, que o Osório falava tanto, que é aquele cara do meio que realmente finaliza a jogada, ou dá o último passe, ou faz a finalização. Uhum. A gente vê a finalização do Zapelli não acontecendo de uma maneira como é que pode dizer? Assertiva. A gente vê ele chutando pouco, né? Ele finaliza realmente muito mais próximo à pequena área. A gente tem já o Fernandinho com essa característica de chute de fora da área, que pode acontecer. Mas também tem o Benítez que pode entrar por ali, o Pablo vem jogando em algumas situações por ali, o Jader já demonstrou que é um jogador que tem um bom chute. Então, eu acredito que são jogadores que vão ser potencializados, né? Dou destaque realmente a Godoy, Fernandinho, Benítez, o próprio Felipinho, que é um cara que já teve muito destaque, né, nesse ano pelo Atlético. Eu acho que é um jogador que vai ser bastante importante ali, porque ele é um jogador das duas fases. Ele é um jogador que acompanha muito bem, a gente já viu, que é um jogador de muita força, e é um jogador que tem muita bola no pé. Então, quando ele tá com a bola no pé, ele não faz feio, né? Mesma coisa o Christian. A gente não tem tanto essa questão da vigorosidade em relação ao físico dele para combater, mas é um cara que sempre tá combatendo. A gente vê às vezes o Christian levando amarelo e tal, mas é porque ele não tem essa, né? Ele vai para ele usa do artifício, forte também. Ele não tem essa força tão grande, então ele usa do artifício da falta, mas com a bola no pé ele é um gênio. Para mim o Christian é um dos melhores jogadores do Atlético com a bola no pé. Então eu acho, cara, eu tenho grandes expectativas com essa mudança, falando de uma maneira esportiva. Eu acho que o time tem muito a evoluir, né? E a gente tem aí jogadores chaves que podem ter essa evolução, que é o caso do Zapelli, eu acho que está precisando. Essa evolução ainda maior do Felipinho, né? Do estilo do jogo do Cuca, que já veio botando a banca, já jogou muito bem em vários jogos. Eu acho que tem tudo para só evoluir. Talvez restabelecer o Eric no time, que é um cara que tem essa aproximação, que é um cara que entra na área, faz o chute, como o Felipinho também faz, então é uma característica muito, muito interessante dos times do Cuca, né? Volantes que tem essa dinâmica, e o próprio Fernandinho, né? Eu acho que uma nova função dele, entre aspas, dentro do time. Então eu acredito que, taticamente falando, que era a nossa principal questão, né? E tecnicamente falando, eu acredito que o Cuca vai extrair melhor desses jogadores. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. O Cuca, só pra gente dar uma rápida pincelada na carreira dele, ele tem 59% de aproveitamento na carreira, mesmo tendo sido técnico do Coritiba e do Paraná Clube. Então você vê que normalmente treinando esses dois clubes, você joga lá a tua média para baixo, ele ainda manteve uma talvez o recorte desses dois ele já passaria por 65% de aproveitamento. Exatamente.
Ele não é o treinador mais campeão, né, mas tem muitos títulos relevantes. Pelo Botafogo foi campeão da Taça Rio de 2007 e 2008, né, todas Taça Rio, mas no Flamengo, Taça Guanabara e Campeonato Carioca, né, que é o primeiro título de verdade dele, Cruzeiro Campeonato Mineiro, e aí foi no Galo onde ele foi, né, campeão de títulos mais contundentes ali, né? O campeão mineiro 2012, 2013, 2021, campeão da Copa Libertadores 2013, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 2021, que tinha aquele super time lá, né, do Galo. Lá na China foi campeão da Copa da China, Supercopa da China, e no Palmeiras foi campeão brasileiro em 2016. Então, é um treinador que tem um currículo muito interessante. A gente não vê, normalmente, treinadores com um currículo grande desse vindo para o Atlético, normalmente que nem foi o Felipão ali, que estava já em uma baixa muito grande na carreira. O Cuca tem toda essa situação que a gente já falou, então é uma das coisas que, né, fizeram ele vir para o Atlético também, eu acredito. Mas o que resta agora para a gente fazer, Nicolau, é torcer para que o Atlético consiga ter, né, um futebol que seja decente para o ano do centenário. É isso que eu espero do Atlético esse ano. Independente do Cuca ou não, né? Cuca ou não, eu vou... É uma coisa que eu falei para o pessoal, eu nunca vou gritar ou incentivar exclusivamente Cuca ou algum canto que seja para elogiar diretamente o Cuca, porque eu não quero, né, lidar com a situação pessoal dele. Eu vou elogiar o Atlético, vou gritar pelo Atlético como um time, como um todo. Se estiver indo bem, se estiver indo mal, eu vou criticar todo mundo. Então, é isso que eu vou fazer e espero que a maior parte da torcida faça, né? Mas é isso, David. Eu só até queria dar uma mensagem final aí, né, para a torcida. Como vocês puderam ver, o nosso conteúdo não era puxando opiniões de um lado ou de outro, era para a gente falar realmente sobre o que vinha acontecendo com o Atlético e esportivamente, né, em relação ao Cuca, o que a gente pode esperar dele. É um cara muito versátil em relação à tática, então eu acredito também que não é um cara que tem mente fechada, como o David falou. Eu acho que ele se adapta bastante ao elenco. Mas até trazendo uma mensagem para a torcida, assim, né? A gente não quer entrar em polêmica, mas todo e qualquer sentimento em relação às mulheres, né, são válidos. Eu acho que isso é importante deixar frisado. A gente não tem poder de fala aqui. Nós nunca seremos mulheres para entender o que vocês passam diariamente em relação a medo, em relação a receio de sair de casa, em relação a pegar um Uber sozinha. A gente nunca vai saber. Então, assim, toda e qualquer manifestação de sentimento em relação ao Atlético ter um técnico com esse passado é válido. A gente não quer calar vocês. Vocês devem sim dar a opinião de vocês. Vocês devem protestar da maneira que vocês acharem melhor, né? A gente só não quis nesse vídeo entrar em nenhuma polêmica nesse sentido, mas toda e qualquer opinião e sentimento das mulheres é totalmente válido para nós, e a gente respeita de uma maneira absurda, porque a gente nunca vai entender o que é ser abusada, seja fisicamente ou psicologicamente ou com palavras, por um homem, né? A gente nunca vai saber o que é ter muitas vezes a dignidade violada por diversas atitudes de um homem. Então, assim, vocês são importantes. Vocês fazem da Arena muito, muito melhor, né, as mulheres dentro da Arena, porque eu, particularmente, o David sabe, e quem me conhece, detesta aquele visual da Arena. Então vocês realmente deixam a Arena de uma maneira muito mais esplendorosa e o Atlético precisa de vocês. Infelizmente, isso está um pouco longe de acontecer, a gente sabe como funciona o nosso clube, mas as coisas acontecem com o tempo e é preciso da luta de vocês, né? A gente não vai conseguir se vocês desistirem. Então vocês precisam continuar dando a opinião de vocês, se posicionando, que vocês são muito importantes. Mas é mais uma questão de união mesmo. Eu acho que a torcida precisa se unir. É um ano importante, um ano de centenário. Eu sei que é uma polêmica muito delicada, mas quanto mais a gente se unir, né, e o diálogo acontecer, a gente sair um pouco dessa bolha da internet, do Twitter,
quer realmente é um duelo o tempo inteiro, 100% do tempo a gente tá duelando ali, parece, e não precisa, né? A gente sabe que um crime de estupro é um crime grave e ninguém deve decidir que isso é passível de, vamos deixar pra lá. Não, pô. Entendeu? Então, assim, vocês como mulheres né, que vão protestar e que não vão se calar, vocês devem continuar, e muito mais do que o Twitter, fazer outras coisas que fazem sentido com o sentimento de vocês. Mas é isso que eu tenho de mensagem. E pregar também a paz no estádio, né? Porque a gente sabe que situações como essa podem levar pessoas a cometerem atitudes ali, né, de cabeça quente, né? Tem coisas menores ainda que já geram brigas, já geram, né, divisões. Dividir-se no campo das ideias faz parte da vida, mas se isso for levado, né, para o estádio de maneira com sentimentos muito aflorados, né, pode causar problemas. Então, né, tem que ter muita consciência do que você vai fazer, de como é que você vai agir, tanto de um lado quanto do outro, para que a gente não tenha nenhum caso de problema, porque a gente sabe como é que é o estádio de futebol, a gente sabe como é que é esse comportamento de massa, né? Então, pode ser que aconteça alguma coisa como essa, então já pegar a paz independente, né, do pensamento, da situação, pelo menos a paz nos estádios, com protestos, com apoio, mas em prol do time. Se você vai para o estádio, que você possa levantar aí a sua bandeira, mas lembrar que o ideal ali é a gente ir para apoiar o Atlético acima de tudo e fazer o Atlético ir mais longe. Se isso não acontecer, isso vai gerar insatisfação e pode gerar outros problemas. Então, é só ter o bom da consciência, todo mundo, e a gente passar por esse momento aí delicado. Espero que a gente consiga, no futuro, passar por cima disso, ter um técnico que consiga ser mais uma unanimidade, nunca vai ser, né? Mas que não tenha essas polêmicas tão complicadas. A gente tem um técnico assim lá na frente, mas agora é isso, né? E vamos fazer o quê? Então, fica esse recado aí para a galera. E, pessoal, a gente pensa muito em fazer mais conteúdos, a gente tem muitas ideias, sempre quando a gente vai no jogo, né, depois a gente fica falando um monte de coisa, a gente quer fazer conteúdo humorístico, porque a gente acha que engraçadas. A gente acha que o nosso forte é zoar mesmo, porque dentro do futebol a gente não entende muito, né? Nós somos cornetinho mesmo, mas vi que seja inscrito nesse canal e quando a gente tiver um vídeo novo aí você vai ser notificado, né, e vai conseguir ver uma nova pérola do que vem do Jaguares. Não, a gente tem, como o David disse, a gente tem muita ideia, muita coisa legal, né? Até sátiras, coisas meio nonsenses. Não era o caso desse vídeo, eu acho que não tem muito o que brincar em relação a isso, né? É realmente delicado. A torcida está passando por um momento, acho que nunca visto, né? Essa divisão de algo que realmente como eu disse, é muito estranho, porque é um crime que realmente não pode ser, né, esquecido, não pode ser passado pano, mas a gente vê como não há diálogo, é só uma briga de um lado e do outro. Não deveria ter, né, esse lado, deveria ser todo mundo a favor do respeito, né, às mulheres, ao ser humano, mas não, a gente vê a política entrando no meio, que não precisava, a gente vê coisas que não fazem sentido. Mas a gente quer, né, tratar, o nosso canal é de humor, uma pegada um pouco mais de sátira mesmo, de pegar no pé de algumas coisas que muita gente não pega porque tem rabo preso. A nossa ideia é essa. Mas não é o caso desse vídeo. O caso desse vídeo é mais pra gente abrir 2024 aí com essa loucura que tá acontecendo com o Atlético. E vem mais por aí, se Deus quiser, né, David? Prometemos aí conteúdos mais interessantes aí na frente. Então, agradecer a vocês que viram esse vídeo, agradecer ao Nicolau, meu amigo, que trouxe as suas ideias. E é isso, pessoal. Se vemos aí, tomara que a gente consiga passar por esse Londrina aí
e consiga ser campeão desse estadual, para que o ano do Atlético não fique mais bizarro. Valeu, Abraço, gente. pessoal. Até mais. Muito Falou. respeito, hein? Falou.